Boa tarde a todas as senhoras e os senhores. Quero cumprimentá-los, especialmente aqueles que nos visitam de outros estados da Federação. Uma saudação especial ao prefeito Zé Fernando, que preside essa mesa e preside a MIG também. Ele que é um entusiasta, defensor, estudioso e dedicado ao tema da mineração, não só mercê da cidade que administra, que é a cidade de Conceição do Mato Dentro, uma das principais produtoras minerais do Brasil, mas também em razão da própria herança genética de seu pai, que é um dos grandes líderes nacionalistas do Brasil, o saudoso José Aparecido de Oliveira. Quero saudar o nosso prefeito Marcos Vinícius, prefeito Coronel Fabriciano, que preside a Associação Mineira dos Municípios, caro amigo, doutor Rogério Moreira, consultor jurídico já consagrado e vitalício da associação, pelo seu conhecimento e dedicação. Quero saudar as senhoras e os senhores prefeitos municipais, que aqui vejo em grande número, lideranças, vereadores, secretários, servidores, especialistas, a imprensa especializada, que também acorre a esse evento em grande número. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à AMIG pelo convite que me fez para estar aqui participando desse painel, nessa parte da tarde, desse evento, que é um evento auspicioso, porque ela debate uma das vertentes econômicas mais relevantes do Brasil, e no qual nós temos tanto interesse, especialmente em nosso Estado, que tem a mineração no seu próprio nome, que é exatamente o Estado de Minas Gerais. O tema que me foi oferecido não é um tema simples. É um tema, na verdade, que nos atormenta já há alguns anos. Eu vou dividir a palestra com o eminente doutor Rogério Moreira, e nós vamos aqui conversar sobre a Lei Candir, os seus desdobramentos e as suas implicações. Eu gostaria de lembrar, tão somente, num primeiro momento, por que surgiu a Lei Candir, da onde ela veio. Muitas pessoas falam tanto de Lei Candir e nem sabem porque ela chama Lei Candir, não é? A Lei Candir, de 1997, ela decorre de uma denominação do antigo ministro do Planejamento do governo Henrique Cardoso, chamado Antônio Candir, um grande economista, e que, naquela época, lançou o famoso slogan: exportar é o que importa. Havia, naquele momento, na situação econômica brasileira, a necessidade hemorrágica, imperiosa, de arrecadar recursos para suprir o déficit da nossa balança de importações. Então, tínhamos de exportar muito. Produtos industrializados, o ideal, produtos semi-elaborados e também produtos primários, que sempre foi a grande pauta de exportação do Brasil. Se nós voltarmos na história do Brasil, desde os anos do século XV, século XVI, da sua descoberta, em 1500, nós vamos ver que o Brasil sempre se caracterizou na economia mundial como um país produtor de produtos primários: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, minério de ferro. Infelizmente, nós não alcançamos ainda, apesar de termos melhorado muito, o patamar das exportações de produtos industrializados, produtos elaborados, que, é claro, é o afã, o desejo, o objetivo de toda a nação desenvolvida, para nós exportarmos, não em toneladas, mas exportarmos em gramas, para agregar valor aos nossos produtos. E esse sempre deve ser a nossa ambição e o nosso esforço. Mas, infelizmente, nós não alcançamos. E o fato de não termos alcançado também não é de um demérito para nos impedir da exportação de produtos primários, que também são muito importantes. Os produtos primários agrícolas, inclusive, que estão hoje pela ordem do dia da economia mundial, especialmente em decorrência da guerra que ocorre na Ucrânia, que também é um grande exportador de produtos agrícolas, demonstra a potencialidade do nosso país em termos de ser o celeiro de parte da humanidade. O prefeito Ângelo Osvaldo está aqui, conhecedor da história, como eu também gosto, e se lembra do antigo Egito, o celeiro de Roma, né, que deu tanta importância àquela antiga província do Império Romano. Então, essa exportação é importante, como também a do minério. Mas, por outro lado, nós percebemos que essa exportação tem as suas consequências, e são consequências delicadas. A primeira consequência que devemos observar em relação à produção mineral é o fato que eu também tenho de repetir aqui, aquela frase que é repetida à exaustão, atribuída ao presidente Arthur Bernardes: o minério só dá uma safra. Ao contrário da agricultura, a produção agrícola do nosso café, o nosso ouro verde, da soja em Mato Grosso, até trigo, felizmente, estamos produzindo hoje no Brasil, meu caro prefeito, mas o minério, ou os minerais, ouro, prata, não é? O nióbio, minério de ferro,
ele é uma safra só. Uma vez retirado do solo, fica o buraco, a jazida ela é esvaziada, fica a vasa e o produto é dali retirado e não voltará a aparecer lá. E, ao contrário do petróleo, especialmente no caso brasileiro, que é explorado em alto mar, ou seja, sem nenhuma sequela em relação à parte terrestre, o minério deixa as suas cicatrizes nas nossas cidades. E, no caso de Minas Gerais, em especial, ele ocorre exatamente, de modo irônico, nas cidades históricas, exatamente pelo fato de que eu não sou geólogo e não ouso aqui tecer nenhuma consideração deste jaez, mas nós sabemos que aonde há ouro, há minério. O ouro se exauriu, mas permanece minério em proporções muito maiores. Por isso, cidades históricas, como Conceição do Mato Dentro, como Ouro Preto, como Mariana, como Paracatu, que ainda tem uma grande empresa de ouro, aqui em Rosas, está em Paracatu, tem grandes jazidas. Então, é uma questão de fato que leva, evidentemente, a uma preocupação ainda maior. Essa exportação, portanto, de uma safra só, ela deve pensar em consequências. Por quê? No momento que sai, não volta. Se a riqueza não fica, uma parte delas, nós só ficamos, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, com a montanha esvaziada. Nós ficamos com as cicatrizes, com os resquícios e as consequências, muitas vezes, danosas. E a situação da nossa industrialização ainda é tão triste e tão infeliz, prefeito Marcos Vinícius, que nós conhecemos o exemplo gritante do chamado custo Brasil. O minério de ferro, meu caro Juninho, que aqui também saúdo como grande diretor executivo e prefeito da cidade, ex-prefeito da cidade de Itabirito, simbólica, inclusive, pelo famoso pico, que também é o marco da nossa mineração e da história de Minas Gerais, junto com o pico do Itacolomi, de que nós exportamos o minério, sai de Minas Gerais, vamos supor que sai da região aqui, da Serra Azul, na região oeste de Belo Horizonte, vai de trem para o porto do Espírito Santo, de lá embarca no navio, leva semanas, chega na China. Na China, desembarca, é levado a uma siderúrgica, se transforma em aço. Entra de novo no navio, volta, chega no porto de Vitória e vai para a fábrica da Fiat, em Betim. Esse aço que chega aqui é mais barato do que o aço feito na Usiminas, aqui ao lado, pelo custo da economia brasileira, que não é questão aqui do nosso debate. Mas isso demonstra a dificuldade que nós temos em agregar valor aos nossos produtos. O minério, minha eminente procuradora, a doutora Cristina, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que aqui homenageia essa amiga e prestigia a nossa palestra, o que ocorre é exatamente a dificuldade de termos uma economia global e competitiva para termos valor agregado. Então, nós exportamos e nem agregamos valor ao nosso produto e ficamos com os resquícios da mineração sem uma alternativa. Então, no momento que a Lei Candir estimula a exportação, e é correto fazê-lo pelas razões econômicas que eu falei, deveria ser fundamental, imprescindível, criar um sistema justo e legítimo de boa compensação, compensação expressiva, adequada, para que nós não ficássemos presos na alternativa da mineração. Porque, é claro, as cidades minerárias ainda têm grandes jazidas, mas elas vão acabar, obviamente. Como a cidade de Itabira, por exemplo, já não tem uma produção como tínhamos no passado. E, falar em Itabira, cumprimento o eminente prefeito municipal, que acabo de rever aqui, que me lembro dos tempos gloriosos da Fiat, que também acabo de dar um exemplo da Fiat. Então, veja que situação nós temos. O minério é exportado e não há uma compensação. Não havendo compensação, o município, o Estado, terá dificuldades de identificar uma alternativa econômica. Porque o que fez a Noruega com o petróleo do Mar do Norte? Criou um fundo soberano, riquíssimo, que tem aplicações pelo mundo afora e investiu maciçamente em educação. A mesma coisa os países produtores de petróleo do mundo árabe. E nós estamos exportando uma riqueza imensa e, lamentavelmente, não temos essa compensação à altura dessa exportação. E vejam mais, paz, minhas senhoras e senhores, quando a Lei Candir foi aprovada, no final do século passado, o valor da tonelada de minério era de cerca de 25, 30 dólares a tonelada. E eu sempre soube, volto a dizer, informação que me sempre chegou,
que o custo da produção, naquela época, era de $10. $10 de produção, valor, vamos pôr, 25, 30, era um lucro já expressivo e que fazia riqueza das grandes empresas. Poucos anos depois, esses $25 passaram de $200 o preço da tonelada do minério, fora a subida do câmbio, que era 1 por 1, lembra muito bem o prefeito, e agora passou a ser 5 por 1. Então, de fato, o volume de recursos que as empresas exportadoras de minério amealharam durante esses últimos 20 anos é um valor abissal. Não podemos criticá-las por isso, faz parte do negócio. É um risco, podia ter caído, mas subiu e subiu muito. Mas o que nós sempre defendemos, enquanto existia o mandato no Senado e exercia o governo do Estado, era que houvesse uma compensação justa, uma compensação adequada, um equilíbrio. E me lembro bem da campanha em 2010, quando o eminente prefeito atual, Zé Fernando, era também nosso concorrente, não é? Éramos muito próximos, mas éramos contendores amistosos e amigos, mas ele tinha essa bandeira muito firme e sempre reiterou a bandeira, uma campanha, digamos, monotemática, mas nobremente monotemática, da recuperação econômica dos minérios para compensar os estados e municípios, e temos recursos suficientes para lastrearmos as políticas públicas de educação, de saúde, de fomento econômico e de alternativas para essa criação. Então, esse quadro, infelizmente, quase que dantesco, nos levou a uma armadilha. É óbvio que os exportadores agrícolas de semi-elaborados e minerários ficaram satisfeitos com a Lei Candir. A nossa exportação aumentou. O Brasil tornou-se ainda muito mais competitivo no mercado internacional, até porque os nossos, digamos, concorrentes, como a Austrália e Canadá, têm um peso tributário maior na exportação de minérios brutos do que tem o Brasil. E iniciou-se uma resistência a essa modificação, porque a Lei Candir, na sua concepção original, não era de todo má, porque ela concebia que deveria haver essa compensação, uma compensação justa pela perda da receita da exportação. Vamos supor que fosse a alíquota média, 17%. Então, imagino que seria 17%. Vamos colocar 17%, poderia ter sido 20%, 25%, mas 17% seria o valor da exportação e que foi reduzido, ia ser feito no primeiro momento, era muito pequena. Infelizmente, essa compensação justa nunca veio. Nunca veio. Eu me lembro que, quando o governador do Estado, já nos anos 2010, 2011, era uma luta anual para que a União pagasse e honrasse essa compensação. Eles não colocavam o prefeito Marcos Vinícius, doutor Rogério, no orçamento da União. E ali chegava final de dezembro, novembro, era aquele pesadelo, aquele corre-corre, para fazer uma suplementação orçamentária para o valor ser colocado, para que os estados e os municípios devem receber, e todo mundo ficava ali de pires na mão, como se não fôssemos uma federação digna, equilibrada, harmônica, solidária. Éramos quase que pedintes de algo que era o nosso direito previsto na lei. E nunca houve essa justa indenização, ou essa justa compensação, que acabou levando à criação de uma, digamos assim, eu vou usar uma expressão um pouco do imaginário popular, de uma lenda urbana, só que não era lenda, era verdade, de que os valores vultosos, expressivos, extremamente fortes dessa compensação seriam devidos aos estados e municípios. E é verdade. E, assim, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E, no Supremo Tribunal Federal, iniciou-se uma grande demanda para que houvesse o justo restabelecimento desses valores. Mas o Supremo Tribunal, em decisão, que nós temos sempre de cumprir, entendeu que não haveria discussão sobre valores pretéritos relativos à Lei Candir, e que poderia, quanto muito, estimular uma concertação, estimular uma conversa, um equilíbrio, um diálogo, uma composição entre as partes. O então relator, ministro Gilmar Mendes, portanto, convoca os governadores dos estados para uma discussão com o Ministério Público Federal, e essa discussão, depois de algum tempo, culminou, durante a pandemia de 2020, com a celebração de um acordo. É interessante notar que, antes desse acordo ocorrer, foi estabelecida uma comissão especial no Senado Federal, do qual participei, sob a presidência do senador Wellington Fagundes, do Estado de Mato Grosso, grande exportador de produtos agrícolas e, portanto, também
devendo ser credor de valores expressivos da Lei Candir, que estabeleceu, naquela época, isso deve ter sido em 2017 ou 2018, um valor aproximado de 39 ou 40 bilhões de reais anuais de crédito para os estados. 39 ou 40 bilhões de reais, 39, valor exato, 39 bilhões. Esse valor, evidentemente, horrorizou o governo, que não podia nem pensar nisso. E o governo reagiu e, naturalmente, nós não conseguimos avançar com essa proposta, que seria justa, de 39 bilhões por ano de pagamento, daqui para diante, sem discutir o PATRAS. O PATRAS sendo ainda passível desse acerto. O Supremo, então, encetou negociações e, depois de muitas idas e vindas, foi feito um acordo. E esse acordo, que está aqui bem histórico, assinado, discutido, termo de acordo dos autos da DO 25, estabelece todos os critérios necessários para a composição. Houve aquiescência formal de todos os governadores. E, havendo essa aquiescência, não havia outra alternativa a não ser ao Congresso Nacional fazer a homologação do acordo. E coube a esse que vos fala ser o relator desse acordo, porque, do contrário, se não houvesse a lei, nem esse valor seria recebido em razão de débitos, de perdas para trás. Foi estabelecido um valor de 58 bilhões, que seria acrescido de mais 4 bilhões por critérios do petróleo. Então, um valor muito aquém daquilo que era pretendido, que seria legítimo. Mas, infelizmente, não havia grande alternativa naquele momento, e isso, digamos assim, pôs uma pedra sobre o passado. Mas a pedra sobre o passado, colocada em 2020, através da Lei Complementar 176, de 20 de dezembro de 2020, não resolveu o problema atual e nem o problema futuro, porque a Lei Candir continua, apesar de que temos gravado o ministro da Economia do Brasil, o senhor Paulo Guedes, numa das suas idas ao Congresso, e eu ouvi de viva voz, e isso está, como eu disse, gravado, disse, numa visita a uma das comissões, que a Lei Candir acabou no Brasil. E eu queria a ele, mas acabou como? Se ela continua funcionando e impedindo a tributação sobre bens primários. Não, acabou, e o acabou, não acabou. E o resultado disso é que a lei continua como uma espada de Damocles sobre a cabeça dos estados mineradores e dos municípios, impedindo que haja a tributação. Então, de fato, o que tem de ser discutido agora é uma questão muito simples. Sem discutir o passado, que já foi objeto desse acordo. A Lei Candir, hoje, é válida, é boa, é adequada, é necessária para o Brasil? Nós vamos encontrar aqui diversas opiniões. A essa altura, não há dúvida alguma que o mundo agrícola, em uníssono, acredita que sim, que a Lei Candir é necessária para exportação de bens agrícolas, da mesma forma de semi-elaborados, que já tem alguma agregação de valor. Mas, se perguntar ao mundo da mineração, os municípios produtores e as pessoas atingidas pela mineração, acredito que haverá praticamente uma unanimidade em dizer que não, que a Lei Candir tem de ser reformada. Com esse impacto, eu, em 2019, aproveitando uma emenda que tinha sido apresentada no passado pelo meu colega de Senado do Estado do Pará, senador Flecha Ribeiro, um senador muito combativo nas questões da mineração pelo Estado do Pará, ele apresentou uma PEC colocando ponto final à Lei Candir, uma proposta de emenda constitucional, que seria necessária essa forma para evitar vetos presidenciais. Todavia, como ele não foi reconduzido ao Senado, a matéria foi arquivada, e eu representei essa emenda constitucional, essa PEC, que está aqui, que tem o número PEC número 42, 2019. Essa proposta de emenda constitucional pretendia tão somente a extinção da Lei Candir. Quando eu apresentei a PEC, quase fui crucificado. Não é? Aliás, crucificado no mundo minerário já é o meu hábito, porque, como governador de Minas, aqui o senhor sabe, eu criei a taxa, primeiro estado do Brasil a criar a taxa de fiscalização de dados minerais. Me criticaram, que era um absurdo, que a taxa iria inibir as exportações de minério. Não vi queda nenhuma de exportação de minério. Que a taxa iria criar embaraços à produção mineral do Brasil. Também não vi que aconteceu nada disso. E agora, felizmente, a coisa de 15 dias atrás, 10, 15 dias atrás, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
julgou constitucional a taxa, que não é só de Minas, nessa altura, ou também do Pará, e acho que o Amapá, salvo engano, também instituiu. Eu me lembro bem, à época, o vice-governador do estado do Pará, professor de direito tributário, nós conversamos muito sobre a matéria, quando Minas já tinha criado, e eu dando todos os argumentos que nós criamos aqui no estado, e, é claro, com a resistência das empresas, mas não há dúvida alguma que a lei era perfeitamente constitucional. Faz parte do poder de polícia do Estado, na matéria de sua competência, a fiscalização ambiental de atividades potencialmente poluidoras, como é o caso da mineração. Está aqui o nosso Irã, o homem da imprensa especializada, a revista ecológica, que conhece como ninguém casos, infelizmente, de degradação. Então, por isso mesmo, nós criamos essa lei que foi aprovada. Então, eu já estava acostumado a receber essas flechas, e essas flechas voltaram quando eu apresentei a PEC, em 2019. E reconheço que alguma dessas flechas eu era merecedor delas, porque, na minha proposta original, nós colocamos todos no mesmo cadinho, na mesma cesta. E eu reconheço que o mundo agrícola tem um perfil diferenciado, não só porque é uma safra que se renova, como também a questão da economia, não há uma degradação em relação à questão agrícola, como há na mineração. E não há necessidade de uma alternativa econômica, porque a safra ela não destrói a terra, a safra vai continuar produzindo ali, com os métodos hoje, felizmente, no Brasil, avançados pela nossa querida e prestigiada, internacionalmente reconhecida Embrapa, como a melhor empresa de pesquisa e a verdade do mundo. Então, aquele município agrícola vai continuar permanentemente próspero, se continuar com aquela produção. E o município minerador é próspero hoje, por mais alguns anos, mais 100 anos, mas essa produção um dia acabará. Então, é situação diferente. E, por isso mesmo, a matéria distribuída ao atual relator, eminente senador veneziano Vital do Rego, da valente histórica Paraíba, estado irmão de Minas, desde os tempos de 1930, ele, como relator, apresentou, eu, à época, pedi para esse relator, pelo seu preparo, pela sua força, pelo prestígio que tem nos colegas, ele apresentou uma proposta, portanto, de um substitutivo que atende integralmente aos nossos anseios. E diz, nesse dispositivo, prefeito Marcos Vinícius, que dá o artigo 155, inciso 10, alineado da Constituição, que ele tem direito daquilo de ICMS para compensar do Estado, que não recebe nada, uma mísera compensação, ainda obrigado a pagar em dinheiro ou em crédito ao exportador. Então, de fato, a situação se complica ainda mais. É um emaranhado, é um nó terrível. Me lembra o nó górdio da figura da mitologia, que ninguém conseguia desbaratar, e foi Alexandre Magno puxar da espada e cortá-lo de um golpe certeiro. Fala, não tem como desbaratar esse nó no laço, mas só com a faca, com a espada. É o mesmo caso. A reforma tributária, então, lança empecilhos, lança óbices, muros, muralhas da China em relação a todos os aspectos da vida nacional, inclusive da mineração e do ICMS. Portanto, a questão da Lei Candir, hoje, no dia 22 de agosto de 2022, está ligada umbilicalmente, de modo total, com a reforma tributária. Todos esses debates que nós fazemos no Senado e também na Câmara, o governo alega, não, enquanto não houver reforma tributária, nós não podemos falar em extinção da Lei Candir. Até porque a reforma tributária certamente vai extinguir o ICMS. Isso é uma coisa praticamente uníssona. Há um grande consenso a ser substituído por um imposto de valor agregado, o IVA. Agora, como o IVA funcionará em relação aos produtos de exportação? Esse tema será debatido. Então, essa proposta que eu fiz, bem intencionada, que o senador veneziano fez um parecer mais bem intencionado ainda, na verdade, vai servir como subsídio, como elemento, como ingrediente, como uma informação, como um ato a ser considerado no parlamento quando for discutida a reforma tributária, para ser colocado lá, que nesse IVA, ou no imposto que venha em matéria de exportação, a suceder o quadro caótico tributário atual, os produtos minerários exportados que sejam primários, eles deverão ter sobre ele a incidência tributária, para permitir que os estados e municípios mineradores compensem adequadamente os danos que sofram e, sobretudo,
criem políticas alternativas de desenvolvimento, para nós não ficarmos reféns eternamente de uma produção mineral que é importante, que é válida, que é prestigiosa, que ajuda hoje muito, não há dúvida alguma, mas que não é eterna, que não será eterna. Então, esse é o ponto fulcral do debate que deve se dar à reforma tributária, que não ocorrerá este ano, evidentemente, porque nem temos tempo para isso, mas certamente no próximo ano, ganhe A, B, C ou D, qualquer candidato eleito, presidente da República, certamente terá a reforma tributária servida no seu prato, ainda quentinho, no início de seu mandato, porque há uma pressão da sociedade, há uma pressão do empresariado, da sociedade civil, de todos nós, de que o caos tributário que o Brasil está não pode permanecer. E um dos elementos é exatamente o tema da Lei Candir. E podemos usar até a frase do ministro Paulo Guedes: a Lei Candir acabou, está gravado. Ora, se acabou, ela tem que ser enterrada. Mas ela está aí com uma assombração, causando efeitos diários na ausência de recursos para os estados. Justiça era feita que houve uma melhora, como eu disse, a partir de 17, com a recomposição do aumento da CEFEM. Houve um aumento turbinado, muitos municípios dobraram, alguns até um pouco mais, o valor. Mas, mesmo assim, são valores que não são auditáveis, pelo mesmo primeiro momento, me confirmava o nosso presidente da AMIG do seu interesse em fazê-lo, e são ainda muito aquém do que significaria a tributação da exportação de um volume imenso de minério, cujos valores, pelo câmbio que está e pelo montante do valor internacional do minério de ferro, que é o grande produto. Eu falo mais de minério de ferro, presidente, porque é o grande carro-chefe, digamos assim, da exportação, mas isso se aplica também a ouro, ao cobre, a outros minerais importantes, o nosso nióbio, tão importante para o estado de Minas Gerais. Então, esse é o quadro geral que nós marcamos. Então, em síntese, qual é a minha opinião para passar aqui ao doutor Rogério, que vai, com muito mais competência do que eu, desdobrar o tema nas questões do Código da Mineração e outros aspectos importantes. É simples. Há uma unanimidade de que essa distorção não pode seguir. Tanto assim que o próprio Supremo estimulou o acordo. Ora, se o Supremo estimulou o acordo, é porque ele reconhece que houve uma perda. Se não houvesse a perda, não tinha acordo. Ele simplesmente sepultaria o assunto. Então, essa perda, ela é confessa, ela é reconhecida, não só pela Lei Candir na sua origem, como pelo acordo firmado no Supremo. A situação se acertou quanto ao passado, mas não se resolveu quanto ao presente, quanto ao futuro. E hoje, sob o ponto de vista dos fatores econômicos, eu acho que ficou claro que a questão se refere exclusivamente agora, no caso da exportação, aos produtos primários de origem mineral. E é o tema que será objeto do novo Código Tributário, da reforma tributária brasileira. Então, a mesa está posta. Caberá aos agentes políticos, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, com a pressão dos senhores prefeitos, dos estados produtores, conseguir que essa matéria seja discutida de modo sério e demonstrar aos parlamentares, ao Poder Executivo Federal, que a manutenção do status quo atual desse incentivo dado, que é até positivo, ou ele é substituído corretamente pela volta do tributo, que é o ideal, ou, se falar em compensação de uma recomposição, que ela seja muito diferente da que foi feita na Lei Candir, que deu origem a essas distorções, que ela seja por valores assumidos, claros, orçamentários, objetivos garantidos. E, mesmo assim, todo mundo tem medo. Aliás, quando se fala hoje do Congresso, em termos de compensação para estados e municípios, em razão da própria reforma tributária, porque existem várias correntes da reforma tributária, algumas que, eventualmente, vão beneficiar macros municípios, uma em relação a municípios maiores, outra em relação aos estados. Quer dizer, é natural que o tema acabe apresentando diversas nuances, mas não há dúvida alguma que, em todas essas nuances, quando se fala no Congresso em compensação para estados e municípios, isso se arrepia da ponta do pé à ponta da cabeça, porque ninguém acredita mais em compensação, ninguém mais tem segurança, não tem crédito, perdeu a credibilidade depois do que aconteceu com a Lei Candir. A Lei Candir conseguiu a façanha de desmoralizar, é uma palavra forte para eu falar, mas é a realidade, desmoralizar critérios de compensação para estados e municípios em razão de perdas. Tanto que, quando se fala, não, o estado que perder um incentivo específico será compensado. Ninguém acredita, fala, mas olha lá, e a Lei Candir? Olha o que aconteceu com a Lei Candir. Então, infelizmente, ela teve até um bom propósito, mas ela foi distorcida na sua aplicação.
Então, nós temos esse tema, e, como eu disse, a mesa está posta para que no debate, que virá logo no início do próximo ano, os estados, municípios mineradores possam fazer valer seu prestígio político, os debates dos economistas, dos geólogos, dos especialistas, para dizer de maneira muito simples, a safra mineral só dá uma vez. Esses municípios têm de criar alternativas econômicas hoje, para que, quando a safra desaparecer, essa economia continue pujante, continue gerando empregos, ao mesmo tempo que haja compensação dos danos ambientais. Eu nem vou falar em dano ambiental aqui, porque nós fomos vítimas de tragédias tão fortes em Minas Gerais nos últimos anos, que, de fato, isso nos arrepia e nos entristece a todos. Mas é mais um argumento importante para mostrar a necessidade imperiosa dessa revisão. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, é com essa conclusão e esse repto que eu lanço agora, numa situação muito mais difícil de atuação, não sou mais parlamentar, mas sempre, é claro, interessado, vocacionado e vinculado às causas de meu Estado e do próprio Brasil, que eu acho que esse é um dos temas mais importantes que teremos na reforma tributária do próximo ano. E concluo dizendo que, infelizmente, até nos últimos temas da reforma tributária, esse assunto não apareceu ainda com destaque como mereceria. Por isso, a vigilância tem de ser permanente, vigorosa e enérgica para que o assunto seja debatido de maneira correta no âmbito da reforma tributária, que certamente será votada no próximo ano pelo Congresso Nacional. Muito obrigado. Longa vida aos municípios mineradores do Brasil.